Eu nasci em Fortaleza, Ceará. E essa é uma informação que poucas pessoas compreendem. Mas isso se devia unicamente a um desejo de minha mãe, porque, na verdade, eu nasci mesmo em Roraima. Foi em Roraima que eu aprendi a nadar no igarapé. Eu morava num lugar que tinha um igarapé no fundo de casa, que era o Caranã. Eu pertenço à família Pereira de Melo, paraibanos, que construíram o estado de Roraima, o que hoje é o estado de Roraima. Minha mãe é contadora pública, ela é funcionária pública municipal, foi assim que ela se aposentou, professora de matemática e contadora de formação. E meu pai era professor, também ele professor de escola pública, né? Foi assim que ele trabalhou a vida inteira. Meu pertencimento é aos lavrados de Roraima, o lugar onde o céu tem 180 graus e o vento toma conta da gente. Quem viveu e sentiu o vento dos buritizais só pode se definir assim. E o resto eu me constituí como sujeita nesta cidade de Manaus, neste lugar quente, neste chiado que é adorável. Eu sou uma mulher da Amazônia. Eu sou um produto da escola pública de qualidade. Fui alfabetizada aos 4 anos, por insistência minha, mas eu estudei em colégios públicos a minha vida inteira. Foi daí que eu vim para fazer o vestibular na antiga Universidade do Amazonas. Eu fiz o vestibular com o que eu tinha aprendido com a minha bagagem de escola pública. Foi quando eu passei para a História na Universidade do Amazonas e quando eu finalmente mudei de cidade. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Essa época do garimpo, da invasão garimpeira, como a gente chamava na cidade, eu estava em Manaus já fazendo a faculdade e eu ia periodicamente para as férias. Mas os relatos da minha família eram frequentes com relação a isso. Para o fato da cidade ter sido tomada pelos garimpeiros, dos preços elevados e das inúmeras histórias que circulavam na cidade de abusos, tortura, assassinato, massacre. Isso dava uma outra consciência. Assistir o movimento garimpeiro, o modo como essa grande onda de homens chega e toma de assalto os espaços, a cidade, como isso vai repercutindo nos lugares mais elementares da existência, de ir ao supermercado, de ir à igreja, de ir à escola, de ouvir e compartilhar histórias muito terríveis. Sim, foi um momento muito difícil. Os relatos dos Yanomami são dramáticos. O que me alimenta, de algum modo, é que os Yanomami seguram o céu. Isso significa dizer que os Yanomami mantêm uma luta sistemática com relação à defesa de seus territórios, mas que isso, obviamente, não é suficiente. Sem um apoio decisivo do Estado, da sociedade civil organizada, é impossível barrar a entrada ilegal de garimpeiros em territórios indígenas, porque a experiência cotidiana de morte, de invasão, causada pela invasão garimpeira, ela pode não repercutir na nossa vida imediata de quem vive na cidade, mas é impossível ignorar o Rio Branco contaminado, o Tapajós contaminado, dezenas de cidades e pessoas sendo contaminadas pelo consumo de pescado com mercúrio. A nossa vida é profundamente afetada por isso. Se as pessoas não têm essa consciência precisa ser constituída. Quando eu vim fazer história na Universidade, que hoje é Federal do Amazonas, primeira coisa que decidi ser historiadora, porque eu tinha interesse em fazer arqueologia. E aí, lá pelo 2º período, eu me encantei com o curso. Eu sou da 2ª turma do curso de História. Eu formei no milênio passado, eu costumo chamar a atenção para isso. Eu sou uma pessoa do milênio passado.
Isso faz uma diferença importante, porque isso significa dizer de que lugares eu vim, de que contextos eu vim. Eu sou uma criatura que cresceu durante a ditadura, eu cresci em área de segurança nacional, eu sei todos os hinos que você pode imaginar, porque eu aprendia isso na escola. Doutrinação é outra conversa, vamos colocar em perspectiva essas coisas. E quando eu vim fazer História numa universidade federal, eu assistia o processo de democratização do país. Então, movimento Direta Já, eleições para presidente, a redemocratização estava na nossa pauta. Eu virei professora da universidade, me transformei em professora da universidade logo depois que eu me graduei, então eu virei professora da UFAM aos 20 anos. 22, 23 anos eu estava saindo do mestrado numa condição muito boa naquela época, porque eu saía com meu salário e com bolsa do governo federal, da CAPES, para formação. Então eu me formei em serviço. Eu fui para o curso, um dos melhores cursos de pós-graduação do país, e isso me honrava muito, porque eu fui a primeira professora, a primeira egressa do curso de História da universidade a prestar seleção no mestrado nacional. E eu passei em primeiro lugar na área de História Moderna e Contemporânea. Eu fui para a linha de História Agrária. Eu fui estudar na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi quando eu me dediquei a estudar, a partir dos inventários pós-mortem da cidade de Manaus, os processos de enriquecimento e empobrecimento na cidade. Toda essa longa digressão é para explicar como é que eu chego na escravidão. Quando eu concluí o trabalho, eu percebi que um dos maiores ativos, ou seja, um dos maiores indicadores da fortuna das pessoas que eram ricas nessa cidade, no século XIX, era exatamente a posse de escravizados. E aquilo me causou muita espécie, me chamou muita atenção, porque havia, como ainda persiste até hoje, um certo desprezo, vamos considerar assim, uma leitura enviesada sobre o lugar da escravidão negra nesta cidade. E o argumento fundamental, imaginem isso no início dos anos 90, o argumento dizia assim: mas a escravidão negra foi pouco importante nessa cidade. O que explica o fato de que as maiores indicadores de alguém que tem dinheiro nessa cidade seja exatamente a propriedade escrava. E eu comecei a perceber que havia uma imensa lacuna na historiografia local com relação a isso. Junta com uma outra coisa importante, que é a aprovação da 10.639, a lei que altera a LDB e que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis. Todos os níveis, mas para que isso entre na escola pública, você precisa colocar isso em curso de formação de professores, tá? E isso eu defendi a dissertação em 93, 94, a lei é contemporânea. Então eu disse, isso é uma possibilidade importante, é um espaço de trabalho importante. Eu criei disciplinas para isso na universidade, mas ainda nesse período eu comecei a fazer uma série de ensaios com os estudantes, abrindo um campo temático, né, como possibilidade, e depois eu iniciei as orientações na iniciação científica, porque eu notei uma coisa incrível para mim naquela época. No Amazonas não tinha estudos clássicos que existiam em outros lugares do país. Por exemplo, ninguém tinha estudado fuga escrava no Amazonas. Ninguém tinha estudado alforria no Amazonas. E existiam cartas de alforria nos cartórios de Manaus e existiam dezenas de informações sobre fugas escravas nos jornais. Então foi por onde eu comecei. Com relação à presença indígena e africana na Amazônia, a gente vai avançando de silêncio sobre silêncio. Em primeiro lugar, foi preciso enfrentar o silêncio sobre a presença negra. Populações nativas são, de algum modo, lembradas, ainda que em determinados lugares e estereótipos. O Fim do Silêncio é um projeto político. Esse é o nome do livro que eu organizei há 10 anos atrás, que foi reeditado agora 10 anos depois, revisto e ampliado. Chama O Fim do Silêncio porque se trata de um lugar político de fala, de recomposição e de reestruturação de narrativas sobre a história desta região. De dizer assim que essa história hegemônica, ela não é única, existem dezenas de outras possibilidades de enxergar a presença de populações indígenas e populações africanas e negras aqui. A
questão fundamental é que, como eu disse, a gente vai avançando de silêncio, vencendo um silêncio atrás do outro. Vencido o silêncio sobre a presença negra, é preciso falar de silêncios de gênero. E o silêncio sobre as mulheres e suas trajetórias, ele é uma coisa impressionante. Eu me lembro de um artigo que escrevi sobre as meninas índias levadas como presente para a corte portuguesa no século XVIII, e o governador de então, Francisco Mendonça Furtado, dizia: eu estou enviando para a rainha de presente uma menina, ela certamente será a única índia feliz destes sertões. E o documento vai descrevendo esta menina, esta jovem menina, né, muito chamada de menina mesmo, portanto ela devia ter algo menos de 10 anos de idade, e ela foi dada de presente para a rainha. Mas o documento em nenhum momento menciona o nome dessa garota. Então, a índia mais feliz do sertão do Rio Negro é uma menina sem nome. Isso diz muito sobre as histórias de mulheres indígenas e negras silenciadas aqui. Diz muito porque é preciso lembrar, por exemplo, que os processos de alforria, ou seja, a constituição do acesso à liberdade nesta cidade das populações escravizadas, ele foi feito pelo pecúlio, pela poupança do trabalho de mulheres negras escravizadas, e elas constituíram a maioria dessas alforrias. Eu costumo dizer sempre, graças a elas que nós estamos aqui. E o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso compromisso político é em restituir-lhes não apenas a trajetória, mas especialmente o nome e o rosto. Se a gente consegue fazer isso e chamá-las pelo nome, Joaquina, Bernarda, Amância, Apolinária, eu acho que a gente já faz muito, já. Eu acho que já é um empenho extraordinário de respeito a essas trajetórias. Esse é um outro silêncio para ser enfrentado. Tem uma coisa que um pesquisador disse há muito tempo que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir sobre isso. Esse pesquisador se chama Richard Morse e ele diz: um pesquisador escolhe em algum momento da sua vida um tema para dedicar à sua vida, dedicar à sua inteligência. Claro que a gente não faz isso de caso pensado, você não acorda um dia e diz: vou dedicar a minha vida a tal coisa. Quando você olha para a sua trajetória, você consegue estabelecer essa racionalidade. E eu me dei conta de que eu dediquei a minha vida a entender a questão da desigualdade. A desigualdade é meu tema e meu problema. A desigualdade é o que me move. Eu estudei no mestrado Desigualdade de Fortunas, como se fica rico, como se fica pobre. No doutorado eu estudei como é que as pessoas são tratadas de modo desigual, então eu estudei legislação indígena e indigenista no século XVIII e no início do século XIX. A continuidade dessas pesquisas foi me levando para outros campos, essa relação entre populações nativas e populações negras na Amazônia, constituindo outras fronteiras e outros espaços de liberdade. Essa é uma dimensão muito pouco explorada quando se fala das carreiras das mulheres cientistas, mas ela não deve ser minimizada nem deve ser ignorada. Eu experimentei muitos silenciamentos e muitos apagamentos. Eu carregava dois problemas, duas questões me antecediam. Eu era mulher e eu era muito jovem quando eu comecei a carreira. A juventude, obviamente, já não pode mais ser arguída, mas a condição feminina continua. Eu já tive situações de ver meu nome completamente apagado de processos que eu ajudei a constituir institucionalmente, e assim, com a minha presença. Na minha presença, ver meu nome sequer ser mencionado. Eu já vi, são dezenas de situações, mas eu não estou sozinha nisso. Colegas, homens, na maior parte das vezes, não dimensionam a questão de gênero e reproduzem hierarquias machistas e patriarcais e sexistas e por aí afora. Se você somar isso, um ingrediente adicional, que é a homofobia, especialmente a LGBTfobia, você tem um pacote completo de exclusão. É preciso matar o leão por dia? Sim, é preciso matar o leão por dia, porque gênero antecede a nossa fala.
Às vezes gênero e raça, gênero, origem, raça, gênero, origem, idade. Minha questão hoje é com etarismo. É outra coisa, é outro debate, mas é um debate também relevante. O tamanho da nossa tragédia é incomensurável. Eu acho que gerações não vão conseguir dar conta de mapear, identificar, pautar o desastre extraordinário que foram esses anos bolsonaristas. E o que ainda temos pela frente, porque derrotar politicamente Bolsonaro não significa que o bolsonarismo vai desaparecer. Ele está entranhado na nossa vida social, ele faz parte da nossa vida acadêmica. Nós temos colegas, professores, pesquisadores, doutores, pessoas de referência nas suas áreas que são bolsonaristas. E isso não é um privilégio da universidade, ou seja, privilégio, eu estou sendo irônica, óbvio, não faz parte apenas da vida da universidade, faz parte da vida das instituições científicas de um modo geral. Se eu puder pensar em algumas coisas assim rapidamente, eu penso o primeiro, que são os cortes orçamentários na ciência, tecnologia e na educação. Os números do desmatamento estão na nossa cara. Isso, aquecimento global, mudanças climáticas, enfim. E o absoluto descaso do governo com relação a isso. A corrupção incansável, diária, sistemática, denunciada em todos os órgãos de imprensa, fartamente documentada, os escandalosos ataques à democracia, diários, os ataques aos direitos civis e sociais, povos indígenas na alça de mira, homofobia, racismo, misoginia. E por fim, eu acho que, para não tornar essa lista muito longa, a pandemia. Tem dores que são muito grandes, a Bell Hooks costuma dizer isso, que há dores enormes que a gente não consegue nominar, mas é preciso nominar. A pandemia e o modo como o Amazonas foi tratado, como foi colocado, imunidade de rebanho na cidade de Manaus, dezenas, milhares de mortes perfeitamente evitáveis, 700 mil mortos no país, um dos maiores índices de mortes no mundo proporcionalmente. Um governo irresponsável, genocida, assassino, negacionista, com ataques diários e sistemáticos à ciência, com a destruição de todos os sistemas capazes de dar conta disso. Com orçamento secreto retirando dinheiro do tratamento do câncer. Escândalo atrás de escândalo. Nossa tragédia é enorme. Vai ser tarefa grande reconstituir esse país, reconstruir, mas a gente vai. Eu acho que tem um cenário desenhado de um futuro possível e real para a Amazônia, se a gente levar em consideração adequada as experiências dos povos nativos e das populações tradicionais que estão lidando com essa região há gerações e aprendendo a lidar com ela e aprendendo esse modo de fazer e de estar no mundo de uma outra perspectiva, que não a perspectiva do capitalismo colocado que a destruição é a chave, a exploração é a chave. Isso é uma inversão radical, isso seria uma inversão radical. Esperanças eu tenho, muitas. Quando eu vejo as organizações sociais se mobilizando, quando eu vejo a bancada do COCAR, a Coalizão Negra de Direitos organizando candidaturas negras, quando eu vejo o Movimento Sem Terra organizando politicamente a propositura de candidaturas para pleitear a estados e a Câmara Federal, né, as Assembleias Estaduais e a Câmara Federal. Isso são os meus desenhos de futuro. Eu acho que é um caminho possível. Boa vista no céu, lua cheia
pedra pintada, Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio, Parixará na roda de abril, se abriu, linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, aluá, jiquitaia, caxiri.